Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Então, galerinha, nesse vídeo nós vamos discutir a atividade complementar 3 aqui do segundo bimestre. A unidade temática é álgebra, o objeto de conhecimento é razão entre grandezas de espécies diferentes, né? Grandezas diretamente proporcionais e grandezas também inversamente proporcionais. A habilidade desenvolvida, resolver problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, como velocidade, densidade demográfica, resolver problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação, em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas aí do conhecimento. Elaborar problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa, né, entre duas ou mais grandezas, inclusive escala, divisão em partes proporcionais e taxa de variação em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas aí. Primeira atividade. A torneira da casa da Sara está estragada e mesmo fechada pinga. A Sara verificou que durante meia hora a torneira perde 4 decilitros de água. A quantidade de decilitros de água que perde em 5 horas então você está falando o seguinte, ó, que em meia hora ela perde 4 decilitros. Ora, se em meia hora ela perde 4 decilitros, em uma hora, se a gente pensar aqui em uma hora é o dobro de meia hora. Se em meia hora ela perde 4 decilitros, em meia hora ela vai perder 8 decilitros. Aqui a gente pode trabalhar com a ideia de regra de 3 simples ou fazendo aqui a lógica, né? De uma forma, digamos assim, mais espontânea. Se em meia hora ela perde 4 decilitros, em uma hora, que é o dobro de meia hora, ela vai perder o dobro de 4 decilitros, que é 8. Ou seja, a cada uma hora ela vai perder 8 decilitros. Se ele quer saber quantos decilitros de água ela perde em 5 horas, basta você pegar a quantia que ela perde em 8 horas e multiplicar por 5. Então, se eu pegar 8 vezes 5, isso aqui vai dar 40 decilitros. Ou seja, em 5 horas, a torneira desperdiça aí, 40 decilitros. Se eu fosse usar a ideia aqui da regra de 3, o que eu poderia fazer? Que meia hora, que é a mesma coisa que 0,5, equivale a 4 decilitros, e que em 5 horas equivale a x decilitros. Opa, fiz errado aqui. X decilitros. Multiplica aqui cruzado. Então vou ter 0,5 vezes x é 0,5x, que é igual a 5 vezes 4, 20. Então vou pegar aqui x é igual a 20 dividido por 0,5. Isso é a mesma coisa que 20 vezes 2. Isso é a mesma coisa que 40. Vou chegar no mesmo valor. Ok? Muito bem. Vamos para a questão de número 2. Fabiana recebeu R$ 500 de comissão pela venda de 600 peças. Se tivesse vendido 780 peças, teria recebido quanto? Então a gente tem aqui comissão. E nós temos também a outra grandeza, que é peças. Olha, ela recebeu R$ 500. Então, R$ 500 é equivalente a 600 peças que ela vende. Se ela tivesse vendido, vou colocar aqui
na grandeza vendas aqui, ó, se ela tivesse vendido 780 peças, qual seria a comissão? X. Então, multiplicando aqui, ó, 600 vezes X, eu vou ter 600x, 600, né, x, que é igual, e aqui eu vou multiplicar, ó, 500 vezes 780, 500 vezes 780. Então, o x vai ser o quê? 500 vezes 780, tudo isso aqui dividido por 600. Posso cancelar um zero em cima com um zero embaixo, ó, zero em cima com zero embaixo, outro zero em cima com outro zero embaixo. O que vai sobrar? X vai ser igual a 5 vezes 780, tudo isso aqui dividido por 6. Se eu pegar 780 e dividir por 6, vai dar 130. Então, x vai ser igual a 5 vezes, ó, se eu pegar 780 aqui e dividir por 6, dá 130. Então, se eu pegar 5 vezes 130, isso aqui vai dar 650. Ou seja, a pergunta é, se tivesse vendido 780 peças, teria recebido quanto? R$650. Alternativa correta aqui, a letra D de dado. Ok? Última questão aqui dessa atividade complementar é a questão de número 3. Um veículo com velocidade de 50 km por hora faz um percurso em 4 horas. Qual seria a velocidade necessária para que esse veículo fizesse esse mesmo percurso em 2 horas? Ora, se em 4 horas ele faz esse percurso com 50 km, se ele reduzir aqui reduzir pela metade aqui o tempo, a velocidade tem que dobrar, porque são grandezas inversamente proporcionais. Então aqui nós temos a velocidade, as grandezas velocidade e a grandeza tempo. Então, com 50 km por hora, ele gasta 4 horas para chegar no destino. Se a velocidade aqui, se o tempo aqui diminuir pela metade, a velocidade aqui, que eu vou chamar de x, tem que aumentar. Então, são grandezas inversamente proporcionais, porque se uma aumenta, a outra diminui. Então, aqui a gente inverte uma das grandezas, uma das razões. Então, vou pegar 50 sobre x, igual, invertendo aqui a fração, eu vou ter 2/4. Multiplica aqui cruzado, 2 vezes x, eu vou ter 2x, ó, que é igual, multiplicando aqui, ó, 50 vezes 4. 50 vezes 4. 2x vai ser igual, se eu pegar 50 vezes 4, isso aqui vai dar 200. Então, x, que é a velocidade, vai ser o quê? 200 dividido por 2. Se eu pegar 200 e dividir por 2, vai dar 100. Então a pergunta é, qual seria a velocidade necessária para que esse veículo fizesse esse mesmo percurso em 2 horas? A velocidade seria de 100 km por hora. Pronto. Essa seria a velocidade para fazer esse mesmo percurso, né? Reduzindo aqui o tempo à metade, ao meio, reduzindo o tempo aqui na metade. Ou seja, 4 horas. 2 horas é a metade de 4 horas. Portanto, a velocidade tem que duplicar. O dobro de 50 é 100. É isso.
Então, a atividade complementar 3 é esses 3 probleminhas aqui envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcionais. No caso da questão 1, do problema 1 e do problema 2, são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Na questão 1, se em meia hora ela desperdiça 4 decilitros, em 8 horas ela vai desperdiçar mais. À medida que o tempo vai aumentando, o gasto também aumenta. Então, são grandezas diretamente proporcionais, né? O tempo e a quantidade de água, de decilitros gastos aqui. Na questão, no problema de número 2, a mesma coisa. Então, quanto maior foi a quantidade de peças que a Fabiana vender, a comissão dela também será maior. Então, à medida que ela vender mais peças, a comissão dela também aumenta. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Da mesma forma, se ela reduzir aqui a quantidade de vendas, a comissão dela também vai diminuir na mesma proporção. Já no probleminha de número 3, não. Se ele diminuir o tempo aqui, lembrando que o percurso é o mesmo, que não vai alterar a distância. Então, se ele diminuir o tempo, a velocidade tem que aumentar. Se ele aumentar a velocidade, o tempo diminui. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Não deixe de fazer as atividades e enviar. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.